A Reforma Protestante. A Reforma foi uma chamada ao cristianismo autêntico, uma tentativa de escapar da corrupção medieval da fé por meio da renovação e reforma. Seus ensinos, que giravam em torno da repetição quintupla da palavra sola, ou somente, era uma mensagem radical para aquela época e deveria ser para a nossa também, porque exigia um compromisso com um ponto de vista completamente teocêntrico da fé e da vida. A Reforma Protestante, ela foi basicamente uma resposta aos abusos da Igreja Católica Romana. Os protestantes cunharam 5 slogans ou lemas, como somente a Escritura, sola Escritura, somente a graça, sola gratia, somente a fé, sola fide, somente Cristo, solus Christus, e glória somente a Deus, soli Deo glória. Os fundamentos da doutrina reformada podem ser resumidas nessas 5 divisas da reforma. E nesse momento, nesse episódio, nós vamos considerar esse primeiro slogan, que é o sola Scriptura, ou somente a Escritura. No final da época medieval, homens como John Huss, John Wycliffe, chamaram as pessoas a retornarem à Escritura. Quando desafiados pelos oficiais eclesiásticos hostis, Huss respondeu diversas vezes aos seus oponentes: "Mostrem-me com base nas Escrituras, e eu me arrependerei e voltarei atrás." A devoção de Huss à Escritura custou-lhe a vida, porque esse princípio compelia a atacar tanto o curialismo, que é o princípio sobre o qual se fundamenta a autoridade papal, como o conciliarismo, que é o princípio sobre o qual repousa a suprema autoridade da tradição eclesiástica e das assembleias do prelado. Os reformadores desenvolveram de várias maneiras significativas a ênfase de Huss sobre a Escritura. Nesse ponto, vamos estar vendo a autoridade das Escrituras. Os reformadores contenderam que todas as coisas têm de ser testadas pelas Escrituras somente. Isso explica por que reformadores aceitaram algumas partes dos ensinos da Igreja Católica e outras partes não. Eles acreditavam que as Escrituras têm de reger a Igreja, porque ela é a palavra e a voz de Deus. Portanto, a sua autoridade absoluta e não derivada, eles diziam. João Calvino disse que as Escrituras possuem tanta autoridade como o próprio Deus, como se o próprio Deus estivesse proferindo afirmações. Um cristão deve confiar nas promessas das Escrituras e ser governado por elas. E a Igreja deve se submeter-se completamente e somente à autoridade da Escritura. De fato, todos os outros tipos de autoridade civil, do Papa ou dos credos, tem de ser subordinada ou tem que se subordinar-se às Escrituras. Um calvinista, um reformado, ele crê que toda a Escritura é a palavra de Deus e por isso se esforça por submeter-se a ela. O calvinista entende que não pode julgar as Escrituras. Pelo contrário, ela deve nos julgar. Segundo ponto, que foi defendido também por Huss e pelos reformadores: a infalibilidade e inerrância das Escrituras. Os reformadores ensinavam que a infalibilidade da Bíblia é ampla, pois cada palavra de cada sentença é o sopro do Deus vivo. Eles honravam 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Além disso, somente a Escritura é inerrante. Aprendi a sustentar apenas a Escritura Sagrada como inerrante, disse Martinho Lutero, citando a carta de Agostinho a Jerônimo. De acordo com Fred Cluster, esse ponto de vista a respeito da Escritura como única e completa, sola e tota Scriptura, é exclusivamente reformado. Isso levou os calvinistas a enfatizar que somente a Escritura pode impor-se à consciência dos crentes. Como diz a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 1, sobre a autointerpretação e a autoconfirmação da Escritura. Os teólogos reformados também ressaltaram a harmonia entre a Escritura e o Espírito Santo. O Espírito Santo é o verdadeiro expositor da palavra, disse Ulrich Zwingli,
que capacita a igreja a reconhecer que a Escritura interpreta a Escritura. A chave da interpretação pertence toda à comunidade de cristãos, e não somente a Pedro e aos seus supostos sucessores em Roma. Embora a tradição possa ajudar na interpretação, o significado verdadeiro e espiritual da Escritura é o seu sentido natural e literal, e não o sentido alegórico, a não ser que a passagem específica da Escritura que está sendo estudada possua uma natureza claramente alegórica. O caráter autoconfirmativo da Escritura, como enfatizou Calvino, era igualmente importante. Esse ensino sustenta que o ensino bíblico é confirmado pelo testemunho interno do Espírito no coração do crente. Calvino conclui: isto deve permanecer como um fato estabelecido. Aqueles a quem o Espírito ensina interiormente descansam firmemente na Escritura. A Escritura é confirmada por ela mesma e não é correto que ela seja tomada dependente de exibição de argumentação, visto que é por meio do testemunho do Espírito que a Escritura obtém em nossa mente a certeza que ela merece. Os reformadores libertaram a Bíblia da hierarquia católica romana em pelo menos 3 maneiras: por meio da tradução em vernáculo, como a Bíblia alemã de Lutero, por meio da pregação expositiva, começada por Zwinglio, e por meio da exegese gramática histórica, mais bem exemplificada pelos comentários de João Calvino. Eles ensinavam que a Bíblia é a regra de prática que guia nossos deveres diários. A Escritura é Deus falando conosco como o Pai fala com seus filhos, disse Calvino. Os reformadores ensinavam que Deus nos deu a Escritura como uma palavra de verdade, de poder. Como sua palavra de verdade, podemos confiar na Escritura quanto a esta vida e quanto à eternidade. Como a palavra de poder, podemos estudar a Escritura para que ela transforme e renove a nossa mente por meio do Espírito de Deus. Esse poder tem de ser manifestado em nossas vidas, lares, igrejas e comunidades. Enquanto outros livros podem nos informar e até reformar-nos, somente o livro pode transformar-nos e conformar-nos à imagem de Cristo. Somente seremos verdadeiros filhos de Deus e herdeiros da reforma quando entendermos esse princípio. E a pergunta que eu faço é: como entendemos o princípio do Sola Escritura? Examinamos, amamos, vivemos e oramos a respeito da Sagrada Escritura? A Bíblia é a bússola que nos orienta através das tempestades e das ondas que enfrentamos na vida? A Escritura é o espelho pela qual nos vestimos? A regra pela qual agimos? A água com a qual nos lavamos? O fogo que nos aquece? A comida que nos alimenta? A espada que lutamos? O conselheiro que resolve nossas dúvidas e temores? E a herança que nos enriquece? Estamos aprendendo da Escritura, como disse John Flavel, a melhor maneira de vivermos, a mais nobre maneira de sofrermos e a mais vantajosa maneira de morrermos? O Sola Escritura se tornou a nossa divisa, levando-nos, como Lutero e Calvino, a tornar-nos cativos em nossa consciência da própria palavra de Deus. Amém.